E hoje, abençoado, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo lá na carta de Paulo aos Gálatas. Hoje vai ser rápido, vai ser só 3 versículos, abençoado. Gálatas capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15, dando continuidade àquilo que nós temos estudado nesses últimos programas. Todos os programas que nós aqui tivemos, daqui a pouco vamos terminar o estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Quantos ensinamentos maravilhosos Deus nos tem dado, tanto aqui na rádio, como principalmente a nossa escola bíblica dominical. Eu quero convidar você a ir na Igreja Povo de Deus, 9 horas. Esse domingo tem escola dominical, certo? Se você tiver, vou aonde? Vai votar? Vota, mas ou vota antes ou vota depois. Vá lá na Igreja Povo de Deus no Brasil, que estará com as portas abertas para te receber e compartilhar dos ensinos da palavra. A Bíblia diz assim: se você tiver, pode abrir. Se não, fica tranquilo, eu estarei fazendo a leitura para você aqui, para você entender o que nós vamos falar. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, queridos, nesse texto, nesses versículos, dando continuidade aos nossos estudos, Paulo vai dizer que a igreja do Senhor Jesus foi chamada à liberdade. Alô? Jesus falou que se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade e liberdade andam juntos. E aqui Paulo está dizendo que a igreja da Galácia, a igreja de Cristo, foi chamada à liberdade. Se ela foi chamada à liberdade, é que isso tem muito valor para Deus. Porque antes estávamos escravizados. Antes nós não tínhamos liberdade. Porque nós éramos cativos do pecado, da condenação do pecado. Mas Jesus Cristo, ele veio pagar o preço do nosso pecado. E quando ele paga o preço, ele nos liberta da condenação do pecado e promete para mim e para você uma vida em abundância. Não se concebe uma vida em abundância e uma vida aprisionada. Não. A vida em abundância é uma vida à liberdade. Então, esse primeiro momento, ele chama a atenção da igreja, dizendo do chamado da igreja, chamados à liberdade. Amém? Ele dá continuidade, e aí nós vemos um outro contraponto aqui que vale a pena ser considerado. Ele vai dizer assim: porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Alô? A liberdade, irmão, é para ser vivida. E vivida plenamente. Agora, a liberdade, ela não é para ser manipulada. Você não pode usar da liberdade e manipular. E Paulo está chamando a atenção da igreja: não use da liberdade que Cristo te deu para você, não use, não manipule para dar ocasião à carne. Não é assim. Muitas vezes se confundem, né? Jesus me libertou e aí agora eu posso viver numa dissolução. Não, porque aí não é liberdade. É você ser escravo da carne. Jesus te libertou para uma nova vida. Então não use da liberdade que ele te deu para dar ocasião à carne. Mas aí ele vai dizer, né? Sede antes, e isso é muito interessante, servos uns dos outros pelo amor. A liberdade que Jesus dá, bispo, é uma coisa tão impressionante, que ele fala logo lá seguinte assim: é para ser servo. Mas como assim? Eu livre e ser servo? Essas coisas de Deus, irmão. Você é livre para servir. O servo, você vai, em outros momentos, vai dizer: não, mas eu sou servo, eu não sou livre. Não. Pelo contrário. No reino, a liberdade que nos é dada em Cristo Jesus, essa liberdade é para servir. Aleluia, Jesus. Jesus falou que ele veio servir. Está entendendo aí, abençoado? Então, Paulo vai dizer assim: não use da liberdade, não a manipule para dar ocasião à sua própria carne, mas sede antes servos uns dos outros. O que naturalmente seria uma incoerência.
mas espiritualmente é a essência. Eu e você somos livres, não é para pisar em ninguém, nem achar-se que é o maior de todos, não. Nós somos chamados, nós somos livres para servir ao outro. Está ouvindo aí, abençoado? Coisa linda, né? Isso é a palavra de Deus. Aí Paulo vai recorrer à própria lei, porque ele estava falando judaizantes, nós temos falado isso durante toda a leitura dessa carta. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A marca da liberdade que Cristo te dá, a marca é de servo, para amar ao seu próximo. E aí, isso está escrito na lei. E se você recorrer ao que Jesus falou na lei de Cristo, lá no Novo Testamento, Jesus ainda vai mais adiante e fala assim: eu te dou um novo mandamento eu vos dou. Amarás ao seu próximo, como eu vos amei. O parâmetro para amar não é nem mais o ser humano. O parâmetro para amar é o próprio Cristo. Então, recebe essa palavra. Eu e você fomos livres em Cristo Jesus. E nessa liberdade que está em nós, é para que possamos servir uns aos outros. E a servir uns aos outros em amor. É o amor de Deus que nos constrange, que nos atraiu para si. Esse amor que está em mim e está em você. E ele termina no versículo 15 dizendo: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, irmãos, o amor de Deus, a liberdade que Deus nos dá. Paulo vai dizer em outra carta, a única coisa que nós devemos ter, olha só, a única coisa que podemos dever a alguém, Paulo vai dizer, é o amor. Ok? Esse amor, ele nos é dado na cruz de Cristo, porque é na cruz de Cristo que nós fomos libertos da condenação do pecado. E o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nos alcançou. E com esse amor, eu consigo amar ao meu próximo. Amo a Deus acima de todas as coisas e amo ao próximo como Ele me ama. Recebe essa palavra no teu coração, alegre o teu espírito, que você está livre em Cristo Jesus.